Paz do Senhor Jesus. Hoje nós faremos a leitura do texto bíblico que está em Salmo 50, porque a Bíblia diz, e vamos ver o que a Bíblia diz para nós nessa noite. Deus governa o mundo, Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Salmo de Asaf. O Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me gloriarás. Mas o ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos, e que tomar o meu concerto na tua boca, pois aborrece a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe engano. Assenta-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tem feito, e eu me calei. Pensava que era como tu, mas eu te arguilhei, e em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me gloriará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Eu estava estudando essa palavra e esse texto bíblico ele foi escrito aqui por Asaf. Procurei algumas informações e obtive algumas respostas. Que a cada 7º ano, durante a festa dos tabernáculos, os sacerdotes deveriam ler a lei ao povo e explicar o seu significado. Deuteronômio 31, do 9 a 18, Neemias 8. E é possível que este salmo, que é o Salmo 50, tenha sido escrito nessa ocasião. Qual que é a ênfase desse salmo? É uma vida inteiramente piedosa que se deve resultar da adoração verdadeira e espiritual. Quem escreve esse salmo? Asaf. Quem é Asaf? Ele era um dos mestres do canto de Davi, Salmo 39 e 1 Crônicas 15, 17. E o que ele escreve? Que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício, que Deus governa o mundo e que aqui Deus virá com juízo, sim, sobre aqueles que são seus filhos. Porque muitas vezes a gente acha que passa as coisas desapercebidas diante do Senhor, mas não passa. Aqui Asaf, ele está fazendo naquele momento da leitura da lei, ressaltando algo para as pessoas que se diziam ser adoradores do Senhor, para que eles pudessem ter uma adoração genuína, para que eles tivessem uma adoração verdadeira diante de Deus. E aqui Asaf, ele fala com 3 tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas que eles falam. Do verso 7 ao verso 15, ele está falando aqui com os formalistas,
com os religiosos, aqueles que vinham até o tabernáculo, ofereciam os seus sacrifícios, pagavam os seus votos, achando que Deus estava satisfeito com os seus bois, com os seus sacrifícios. Aquele que vai na casa do Senhor, que leva uma adoração a Deus, mas não como uma adoração genuína. Aqui eles levavam a adoração a Deus como uma adoração, como se fosse um ritual a ser seguido. Era religioso. Eles não conseguiam demonstrar a Deus a gratidão genuína. Eles faziam aquilo como requisito, eles faziam aquilo como uma rotina, eles faziam aquilo porque eles aprenderam daquela forma, mas não tinha uma essência. Era como se fosse pagar, era como se fosse preencher o currículo, era como se fosse melhor eu fazer para ninguém falar de mim. Você conhece gente assim? Não precisa me responder. E aqui Asaf, que era mestre do canto de Davi, né, que fazia aquela parte da adoração, estava começando a confrontar os formalistas da casa do Senhor. E muitas vezes nós achamos porque somos crente, porque guardamos algumas leis, porque cumprimos com algumas responsabilidades eclesiásticas, porque frequentamos a igreja no dia que a porta da igreja está aberta para o culto, que isso é o suficiente para servir ao Senhor. Eles guardavam a lei, seguiam ela, mas o seu coração estava longe da genuína adoração ao Senhor. E tem horas que a gente precisa fazer uma autoanálise da nossa vida, de como nós estamos entrando dentro do tabernáculo. De 7 em 7 anos, a lei era lida. Para quê? Para que o povo entendesse o que Deus esperava daquele povo. E como que nós temos lido a palavra do Senhor? De 7 em 7 anos? O Senhor nos convida a meditar na palavra dele de noite. O Senhor nos convida a não se apartar do livro da lei, mas não adianta ter só a letra e não ter o relacionamento com Deus. Oh, aleluia, porque quando nós entramos na casa do Senhor, nós somos formais, nós somos religiosos, criticamos muitas vezes aqueles que não seguem o rito como nós, mas Deus não vê o homem como o homem vê o outro. O culto é para Deus, o culto não é para o homem. Então aqui, esse formalismo está sendo declarado com uma finalidade, para que aquilo fosse parado, fosse abolido, porque Deus não se agrada disso, até mesmo porque o sacrifício que eles levavam na época era animais. Era sangue, era boi, achando que era deles. E tudo que a gente tem não é nada nosso não, querido. É tudo de Deus, tudo vem de Deus, tudo é pra glória de Deus. Então eu não sei como está aí tua vida, eu sei como tá a minha. E a cada dia eu tenho, olha, o Senhor tem catado esses salmos e tem me dado um banho com sabonete esfoliante para arrancar as gorduras, né? Porque, oh, aleluia, tem gordura que não é boa não, que ressalta, que tá demais. Nós temos que estar na essência, na graça de Deus. Então, se há alguma formalidade no seu ato de entrar dentro da casa do Senhor, eu vou porque eu tenho que ir, eu vou porque se eu não for já viu, eu vou levar porque eu tenho que levar. Não. Deus não quer o seu sacrifício formal. Deus quer a sua obediência. Segundo povo, verso 16 ao 21. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Que tá querendo dizer aqui, vocês falam a minha palavra, tem meu conserto, mas sabe até qual que é a lei? Mas quando vê o ladrão, concerne com ele. Quando vê o adúltero, tem parte com ele. Solta a tua boca para o mal, e a tua língua compõe-se de engano, de mentira. Assenta-te para falar contra o teu irmão, e fala mal do filho da tua mãe. Quando fala do irmão, tá falando do irmão da congregação. Quando fala do filho da mãe, fala da família. Essas coisas tens feito, e eu me calei.
Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos seus olhos. Aqui sabe de quem que ele está falando, Asaf? Está falando, sabe de quem? Dos hipócritas, dos ímpios. E eu fui estudar aqui que o ímpio é aquele que muitas vezes está dentro da casa do Senhor, conhece a palavra de Deus, mas não a pratica, debocha. Eu já aprendi isso lá na igreja. Hoje teve curso lá na minha igreja, eu aprendi. Mas essa parte, o ímpio é aquele que despreza as coisas de Deus, escarnece das coisas de Deus. Ah, não é bem assim não, irmã Ângela. Não precisa de tudo isso. E aí eu vou te dizer, tá na Bíblia? Precisa. Se não tá na Bíblia, não precisa. Porque a Bíblia é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então aqui, Asaf primeiro fala com os formalistas, com os religiosos, com os santinhos. E depois Asaf fala, sabe com quem? Com os hipócritas, aqueles que entregam adoração como um disfarce para encobrir os seus pecados. Porque o ímpio é aquele que pratica impiedade, aquele que se não se arrepende do seu erro, tá errando, sabe que tá errado, mas continua fazendo. Isso é impiedade diante do Senhor, isso é uma hipocrisia. E no grego, sabe o que significa a palavra hipócrita? Ator, fingido, aquele que representa um papel que ele não é, não exerce. Meu Deus, que profundidade no dia de hoje essa palavra. E Deus está aqui nos chamando a atenção, que Asaf está falando, o mestre do louvor ali de Davi está falando, que se você e eu é formalista, cai fora disso. Que se a gente é fingido na presença do Senhor, não tem como fingir. Eu posso enganar na igreja, eu posso enganar em casa, mas diante do Senhor diz aqui que o juízo vai vir. E a hora que o juízo vir, é literalmente a fala que o mundo fala, a casa vai cair. E quem não tiver direitinho na regra, ó, vai rodar. E vai rodar pra onde, Ângela? No Pentecoste? Não, vai rodar direto pro inferno. Então por isso que nessa noite é um momento propício para nós fazermos uma análise da nossa vida e falar, Senhor, o que o Senhor espera de nós? Verso 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação em Deus. Primeiro, oferecer sacrifício de louvor. E o que é isso? É uma oferta de gratidão. É louvar a Deus não por aquilo que ele faz, não por aquilo que ele já fez, mas por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa na tua vida. Reconhecendo, Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou falho. Quando eu quero acertar, eu erro, Senhor. Mas eu tô aqui porque eu reconheço que sem ti eu não consigo viver. Eu reconheço que se não for o Senhor, eu já teria sido devorada viva. Eu reconheço que eu sou carente da tua misericórdia e a cada dia tentando mudar a vida, pedindo para o Espírito Santo ajudar na caminhada, na jornada, porque aquele que ordena seu caminho, a Bíblia fala que o Senhor vai mostrar a salvação. Sacrifício de louvor não é se chicotear adorando a Deus, não é gritar, acabar com a sua voz na adoração a Deus. Sacrifício de louvor é ser a própria oferta de gratidão nas mãos do Senhor. Oh, rebachuri calamanturi balabassúbria, é pegar a sua vida e falar, Senhor, eu oferto minha vida a ti, eu oferto as minhas vontades, o meu livre-arbítrio, Senhor, eu oferto, porque eu sei que sem ti eu nada posso fazer. E é esses adoradores que o Senhor procura na igreja, é esses adoradores que o Senhor procura na terra, é esses adoradores que o Senhor procura sobre cada canto dessa terra. Muitas vezes já tem muito religioso, já tem muito hipócrita e ímpio, que nós venhamos fazer parte daquele que se oferta no altar do Senhor, daquele que se entrega. E quando eu falo de entregar, não só de lábios, porque é fácil se entregar na quarta à noite, na quinta de manhã, na terça, lá na 7, no domingo à noite é fácil. Mas se entregar ao Senhor de segunda a segunda é renunciar todos os dias a alguma coisa da sua vida.
por amor a Jesus, por entender que aquele sacrifício que ele fez por ti foi válido e não tem como se pagar. E você não quer viver longe da presença dele, ainda mais diante de uma eternidade que nos espera. Nessa noite é uma noite de reflexão. Quem tem sido você na presença do Senhor? Quem tem sido eu na presença do Senhor? O religioso? O hipócrita? Ou aquele que é a própria oferta de sacrifício nas mãos do Senhor? Pare para pensar, analise sua vida, porque eu tenho analisado a minha. Obrigada por você ter dado crédito e ter nos ouvido todos os dias. Uma gotícula da palavra do Senhor. Vocês têm sido bênção na minha vida. Vocês têm me motivado a cada dia a ler a palavra do Senhor e não me afastar do livro da lei, de dia e de noite. Vocês são bênção na minha vida. Que Deus em Cristo vos abençoe e que Ele, com o seu poder, aperfeiçoe nós nas nossas fraquezas. Fiquem com Deus e uma boa noite, em nome de Jesus.